estou aqui com o Fábio e hoje você vai conhecer um pouquinho da vida do Fábio aqui no Pulse. Então fique ligadinho, tá bom? Fábio, estamos aqui. Você é do Rio de Janeiro, né? Não? Recife. Então é outro Fábio. Cadê o Fábio do Rio, por favor? Ah, Recife, é mesmo. Isso aí, Fábio, mais conhecido como Fábio do Novo Jeito. Fábio do Rio. Fábio Silva, mais conhecido como Fábio do Rio. Fábio, conta aí um pouquinho da sua experiência e como que você ficou conhecido como Fábio do Novo Jeito. Aqui agora você vai ser conhecido como Fábio do Rio, né? Mas Fábio Novo Jeito, e por que Novo Jeito? Tá, eu sou de Recife. Minha formação, eu sou formado em administração de empresa, tenho um MBA nessa área. Assim como todo mundo quer fazer uma carreira, eu acho que é importante a formação, boa formação. Eu estudei no Seminário Teológico também, eu fiz um mestrado em Teologia no Palavra da Vida. E estava tudo muito bem na minha vida, até que a gente tinha um grupo de estudo bíblico na minha casa, que a gente se reunia toda segunda-feira, dava muita gente, mas efetivamente a gente fazia aquilo que praticamente todo estudo bíblico faz. Orar, ler a Bíblia, tocar um pouco, comer. Até que num dia especificamente eu dei de cara com o meu vizinho de porta, que ele me questionou se aquilo de alguma forma tinha alguma valia para mim, para a cidade, para a vida dele. Foi meio que um murro no estômago, porque a gente já fazia isso há bastante tempo, a gente achava que estava fazendo o melhor da gente, tanto para Deus como para as pessoas. E assim de gente, né? E dá muita gente, porque junta a gente para esse modelo, e a gente acha que está tudo bem, está tudo indo tudo da forma melhor possível. Até que nesse questionamento desse vizinho, a gente percebeu que, de fato, algumas fichas caíram e aquilo que a gente estava fazendo, a gente era muito admirado pelo pessoal da igreja, mas o nosso vizinho de porta não tinha absolutamente nenhuma admiração por nós e pelo que a gente fazia. Ele até achava muito bacana aquilo, mas ele se perguntava sobre a eficiência e a eficácia de algo que se reunia, mas não para mudar a cidade e a vida das pessoas, e sim para estudar, e sim para crescer espiritualmente. Foi aí que, duas cidades da Mata Sul de Pernambuco, a água uma enchente tinha acabado com absolutamente tudo. Era o finalzinho do ano de 2010 e a gente decidiu fazer uma campanha para ajudar Barreiros e Palmares, que são essas duas cidades. Essa campanha viralizou através de um grupo de e-mails, a gente não estava ainda na internet, nas redes sociais. A gente arrecadou quase 100 mil reais em uma semana. Fomos para essas duas cidades entregar colchões para a população que não tinha onde dormir. A partir daí as pessoas começaram a ver em mim e nesse movimento de amigos uma solução para várias causas sociais. O nome disso é Novo Jeito, mesmo sendo o jeito antigo de fazer, porque era assim que a gente deveria fazer. A gente que faz parte de uma comunidade de fé, a gente deveria se espalhar na cidade e influenciar através dos nossos valores, do nosso DNA, e muitas vezes a gente faz aquilo que a gente fazia no grupo da minha casa. A gente cada vez estava mais enclausurado, e mais era igreja, e mais povo de Deus, e menos cidade, e menos sociedade. E aí deu-se o nome de Novo Jeito, isso virou uma ONG, mas uma ONG do ponto de vista estatutário, muito mais uma pegada de movimento. Aquilo que a nossa agenda é a agenda da cidade. A gente começou de alguma forma a influenciar o poder público, às vezes colocar o poder público na parede. Os veículos de comunicação começaram a perceber também na gente uma grande frente humanitária e rapidamente a gente agora tinha um programa de rádio, a gente escrevia para os 2 jornais. E toda a minha rede de amigos, que era uma rede empresarial, que é de onde eu venho, a gente começou a utilizar isso para ajudar principalmente as pessoas mais humildes da nossa cidade, através de projetos para educação, saneamento, geração de renda, saúde. Só que o que a gente começou a perceber que a nossa grande expertise não era apenas o de mudar a vida das pessoas da ponta, os necessitados, que existia também uma grande tecnologia de fazer a sociedade civil, a classe média, nossos amigos se engajarem. E a gente também percebeu que nossos amigos que tinham tudo, tinham muito menos às vezes do que quem não tinha nada, porque não tinha uma pauta
não tinham agenda de cidadania. Então foi o Novo Jeito, começou a fazer isso. Estava vazio do mesmo... Exato, porque também senti esse vazio é gente de que uma outra acaba, forma, né? é gente que acaba de alguma forma adquirindo tudo na vida, o curso que pensou em fazer, o bacharelado, o mestrado, pensou que a felicidade estava em viajar o mundo todo, beber o melhor vinho, ou adquirir o primeiro milhão, comprar o melhor carro, casar com a mulher da sua vida. Chegou nisso tudo e percebeu que faltava algo, e o algo que falta é o servir. É o de alguma forma a gente utilizar toda essa bagagem que a gente vai construindo na vida para multiplicar. O Novo Jeito foi se espalhando pelas redes sociais, a gente foi construindo uma grande rede social e agora a sociedade civil na cidade do Recife me reconhecia como Fábio do Novo Jeito. A partir daí, com as redes sociais, a gente começa a chegar em outras cidades, multiplicar as ações. Novo Jeito hoje tem 40 projetos. Nós doamos cadeira de rodas todos os dias, aparelhos auditivos todos os dias. Nós temos uma creche, temos um asilo. Nós furamos poços no sertão, poços comunitários, para fazer com que a água chegue na vida de famílias sertanejas que nunca viram água na vida. A gente tem um projeto chamado Mais Vida, que a gente reforma hospitais com a ajuda dos arquitetos da cidade. A gente tem outro projeto chamado Mais Justiça, que a gente convoca os advogados da cidade para promover mutirão de cidadania através da advocacia. A gente tem um projeto chamado Mais Amor, que a gente invade as cidades no último dia do ano, distribuindo rosas e abraços para a população. Então, nós somos um guarda-chuva que potencializa os sonhos de pessoas que querem transformar em projetos. E o jovem que está nos assistindo aí, que você pode deixar de um recadinho assim, para o jovem se engajar mais? Eu vejo que o jovem de hoje, a primeira coisa é que ele precisa nos ver e nos ouvir rapidinho e depois desligar esse programa aqui que ele está assistindo. Por quê? Porque o jovem, ele gasta absolutamente muito tempo perdido, seja com o WhatsApp, seja nas redes sociais, seja às vezes dizendo que está adquirindo um conhecimento que às vezes não é um conhecimento que gera de fato musculatura. O nível de engajamento brasileiro, só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, de cada 10 pessoas, 8,5 tem engajamento social. 8,5 tem engajamento social. E por que tem engajamento social? Porque existe um pacote de benefícios que acelera o engajamento social. Ou seja, quando eu vou escolher ou ser escolhido por uma universidade, conta ponto engajamento social. Quando eu vou para o mercado de trabalho, conta ponto engajamento social. Então, faz com que todo mundo, de alguma forma, crie a cultura de fazer o bem. Seja ajudar uma ONG, uma associação de bairro. No Brasil é o inverso, a gente valoriza o malvado. O malvado tem um pacote de benefícios que fortalece, de alguma forma, não se engajar, não colocar o carro no lugar certo, não colocar o lixo no lixo, subir no elevador e não dar uma boa tarde, uma boa noite, não fazer um trabalho comunitário. E o que a gente precisa perceber é que, nesse momento, enquanto esse programa aqui está acontecendo, tem uma ONG precisando de jornalista para escrever um texto. Tem uma ONG que cuida de crianças precisando de alguém para contar histórias. Alguém para levar a humanização para o ambiente do idoso. Então, no Brasil, apenas 12% da população tem engajamento social. Só que esses 12%, ele não é linear. Quando chega dos 25 aos 60 anos, esse engajamento cai para 4%. Ou seja, quando você entra na sua vida produtiva, quando você entra na universidade, quando entra no mercado de trabalho, de alguma forma, você deixa de cuidar da vida do próximo para cuidar só da sua vida. E aí esse engajamento que cai para 4%, a gente tem uma pátria pobre, de uma população ainda em graus de miserabilidade. E todo mundo que está nos assistindo poderia, de alguma forma, fazer algo para mudar o mundo. Aí como que a gente pensa em estudar para ser médico, ou estudar para ser advogado, ou estudar para ser um contador, estudar para ser um professor, mas só para quem pode pagar o meu serviço? Isso eu acho que é de uma falta de visão de reino, de uma sensibilidade social, de uma falta de conjunto de valores do Evangelho de Jesus muito grande. Se eu sou médico, se eu sou aluno de medicina, se eu sou um administrador, se eu sou um arquiteto, tem uma quantidade muito grande de pessoas que eu posso servir através do meu curso, da minha profissão. Então, acho que o maior recado que a gente poderia deixar para o jovem, para sugestão, dar para ele, é o que eu acho que a pior coisa da vida é você ancorar a escada da sua história na parede errada. E a gente só enxerga isso quando a gente tem lá os 70 anos.
Ou seja, a gente perdeu tempo, a gente deixou de mudar o mundo, a gente deixou de servir as pessoas. E eu acho que um grande diferencial mercadológico, ou seja, todo jovem quer chegar através da sua profissão a ser um sucesso. Um grande diferencial mercadológico é fazer o bem. Quem cuida da sua calçada, as pessoas vão querer consumir mais serviço. Quem não tem mão de obra escrava no seu produto, no seu serviço, as pessoas vão querer consumir esse serviço. Quem de alguma forma trata melhor seu colaborador, seu cliente, humaniza suas redes sociais, tem uma relação com a sua profissão de missão, de vocação, de propósito, o consumidor identifica nisso um apaixonado. Então, eu falo isso para... Cresce. Eu falo isso para que a gente possa se encontrar desde cedo, para dizer assim, eu vim para fazer isso, eu nasci para fazer isso. Eu acho que não tem nada mais que não traga menos felicidade que você passar a vida toda numa profissão, numa caminhada e perceber que aquilo não trouxe sentido para a sua vida. Então, você que está para entrar no mercado de trabalho, já está na universidade, ainda dá tempo de mudar seu curso, ainda dá tempo de ser diferente lá no mercado de trabalho. Porque dizíamos para cada um de nós que quando a pátria fosse cristã, a pátria fosse protestante, esse país mudaria. Hoje já somos quase 40% da população. Já temos bancada evangélica em absolutamente todas as áreas da sociedade, inclusive na política. E a maioria dos políticos não nos representam, porque não carregam os valores da justiça, da cidadania, da promoção do bem comum, da paz, de ser voz de quem não tem voz. É muito mais uma pauta religiosa. Então, se a gente pode, de fato, curar esse país e curar através da espiritualidade de Jesus, a gente precisa pensar que o jovem precisa ser relevante. Entendeu? Entendeu? Isso é verdade, Fábio. Quero agradecer, né? Eu acho que eu tô querendo sair daqui e fazer alguma coisa, né? Mas eu creio que você que está nos assistindo aí pode muito mais do que você tem feito com a sua profissão, onde você está, onde Deus te colocou, os dons que Deus te deu, pensando no próximo, né? Assim como Jesus fez. E obrigado, Fábio, por esse bate-papo. Fábio do Recife. Obrigado a vocês. Continuem. Falar para jovem, eu acho que nem vocês, acho que vocês percebem, mas vocês têm uma influência sobre o futuro do país. Então, todo mundo que passar por aqui e falar no programa também terá uma influência sobre o futuro do país. Porque o futuro do país está nos assistindo agora. E a gente quer que esse futuro do país seja um futuro saudável. Amém. E que esse futuro do país seja de jovens que possam influenciar suas famílias, seus pais, seu entorno. E menos ser influenciado e muito mais influenciar. Então, a gente tem, como cristão, como povo de Deus, a resposta para todas as perguntas das crises atuais. A crise política, a crise de valores, a crise econômica. O problema é que a gente embala mal, o problema é que a gente entrega mal. Então, se você que está nos assistindo for um bom cidadão, for um bom profissional, for um bom filho, for um bom esposo, for um bom, você está sendo um bom cristão. Deus está se alegrando do seu papel aqui na terra e está enxergando em você pequeno Jesus. Então, Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Fábio. Valeu. Deus abençoe você também. Amém. O sotaque do Rio tá estranho mesmo. Tá estranho. Fábio, você não é do Rio.